Olá pessoal, boa noite, um abraço, estamos chegando com o nosso Esporte Hoje TV desta semana, semana de feriado, e você vai acompanhar conosco aqui futsal, né, o campeonato amador que estava paralisado agora em virtude exatamente deste feriado, né, tem rodada nesse meio de semana, rodada atrasada, e também nós temos aí todas as informações do esporte para você nesta semana. Boa noite, Antônio Cunha. Boa noite, Luiz, boa noite, amigos da TV Ouro Verde, Rede Hoje, Rádio Rainha da Paz. Bom, vamos começar falando então de uma promoção da Liga, acho que é inédita, né? A realização de campeonato de campeonato feminino, né, Cunha? Sem dúvida, né? Vai ser o primeiro campeonato feminino promovido pela Liga. Já tivemos alguns torneios, né? De algumas pessoas que gostavam aí, como Valdir Sabão, o próprio Asa Delta, mas o campeonato da Liga mesmo é o primeiro. E aí a Liga vai realizar na próxima semana as reuniões para definir, então, essas competições. Tanto o campeonato feminino, que vai acontecer, quanto as categorias de base, sub-13, sub-17, né? Sub-15. O ano passado já teve uma boa competição, né? Sub-13, sub-17, então o pessoal que participou ano passado, os novatos aí, podem comparecer na Liga no dia 22, para que possam discutir tanto o campeonato sub-13, sub-17, também o campeonato feminino, que é a novidade deste ano. A reunião vai ser na próxima semana, quarta-feira, dia 22, às 6 horas da noite, na Liga Patrocinense de Futebol. E o campeonato amador tem aqueles jogos da segunda rodada da segunda fase que foram adiados, em virtude de um assalto, né, que aconteceu com a mãe de um treinador e do presidente de uma outra equipe, né, do Nacional e do Madureira, né, a mãe do presidente do Nacional e do treinador do Madureira. Marquinhos, né? E o Ismael Rodrigues. Então, em virtude do assalto que ela sofreu, da violência e tal, esses jogos dessas duas equipes foram adiados e eles vão acontecer agora nesta quinta-feira. Portanto, né, se você está vendo a gente na quinta-feira, hoje, às 6h30 tem Asa Negra do Nacional e às 8h30 tem Madureira e Santa Teresa. Antônio Cunha, o que significam esses dois jogos sendo realizados agora, já que a gente já vai entrar na quarta rodada da primeira divisão da segunda fase? Jogos importantes que podem valer liderança, né? Já que o Nacional tem 6 pontos, está 1 ponto atrás do Vila Novense, mas se conseguir a vitória em cima do Asa Negra, chega aos 9 e assume a liderança do campeonato na sua chave. E o Madureira também é a mesma coisa, está com 3, 1 ponto atrás do América, então vencendo o jogo sobre a equipe de Santa Teresa, chega aos 6, também assume a liderança da competição. E se o Santa Teresa vencer com um bom saldo de gols, já que o Vila Novense hoje tem 4 gols de saldo, né? Se o Santa Teresa conseguir um bom saldo, vencer o Asa Negra na primeira rodada, for o gol na segunda, se conseguir uma vitória aí com 3 gols de 3 gols a mais, pode também assumir a liderança com 7 pontos ganhos também. Bom, vamos aproveitar então, Juninho, coloca na tela aí pra gente a classificação da primeira divisão. Desde que o Nacional perca, viu, Luiz? O Santa Teresa assume se o Nacional perder. Né? Então vamos fazer aqui a classificação. Bom, tá aí, na chave A, o Vila tem 7 pontos, está em primeiro lugar, mas tem 3 jogos. O Nacional tem 6 pontos, mas tem 2 jogos. O Palmeiras, 6 pontos, 3 jogos. O Santa Teresa, 4 pontos, 2 jogos. E o Serra Negra, 2 pontos, 3 jogos. A situação do Serra Negra é que é difícil aí nessa chave, né, Cunha? É mais difícil, né? Mas tem chance, né? Tem que ganhar os seus 2 jogos, né? E torcer para que algumas equipes não vençam. Mas é uma equipe que sempre surpreende, né? Todo mundo pensa que a equipe está morta, ela vai reagir na competição. Então o pessoal está com bastante expectativa de vencer seu próximo adversário, que é o Asa Negra, né? E entrar de vez na briga pela classificação ainda. Tá, é um pouco mais difícil, mas tem chance boa ainda. Bom, voltando à tela então, nós vamos agora com a chave B. O América é líder com 4 pontos e em 3 jogos. O América está surpreendendo pelo lado negativo nesta fase, com 3 jogos, apenas 4 pontos. O Madureira é o segundo com 3 jogos, com 3 pontos, mas só 2 jogos. O Madureira ainda tem esse jogo. Carajás está em terceiro com 2 pontos em 3 jogos. Colorado em quarto, 1 ponto, 3 jogos. E o Asa Negra em quinto com 0 ponto em 2 jogos. Você estava dizendo em relação ali, o Nacional, quem que tem que perder para acontecer o que você disse lá? Para o Nacional vencendo assume a liderança da chave, né? Chega aos 9. Para que o Santa Teresa consiga a liderança, ele tem que torcer para que o Nacional pelo menos empate com o Asa Negra, né? E ele venceu o jogo. O Vila Novense tem quantos gols de saldo ali? Confere. O Vila Novense está com 4. 4 gols de saldo, o Santa Teresa tem 2. E o Santa Teresa tem 2. Então, se o Santa Teresa venceu o jogo por 3-0, desde que o Nacional não vença o jogo,
ele assume a liderança também com 7 pontos ao lado do Vila, mas com o melhor saldo de gols. Né? Isso é o que vai acontecer nessa quinta-feira, então. Isso, então Jogos pode... 18h30, Asa Negra e Nacional. Vila Novense pode... 8h30, Madureira e Santa Teresa. Vila Novense pode continuar líder, né? O Nacional pode assumir, como o Santa Teresa também pode assumir, e o Madureira vencendo o jogo na outra chave. Pega a liderança aí do América e joga o América para a segunda posição. E além do mais, o Madureira vai jogar contra o Santa Teresa, aí manteria o Santa Teresa com 4 pontos, né? E o Madureira, como você disse, aí iria para a ponta com 6. Então é a rodada aí que vai ser completada agora, a segunda rodada da segunda fase. Depois nós temos a quarta rodada dessa segunda fase, e aí é a penúltima rodada. Muitos times vão para a última praticamente para fazer amistoso, porque alguns já estarão fora e outros já estarão classificados, né? Fora definitivamente nessa rodada não vai conseguir não, mas na última com certeza. Mas pode, nesses jogos do meio de semana já vai dar uma definida, com certeza no final de semana praticamente vai definir tudo a respeito aí das classificações aí, né? Ainda sem os horários, né? Porque a Liga só voltando a trabalhar nesta quinta-feira, para definir os horários. E a gente então vai colocar aqui os jogos do final de semana da primeira divisão, quarta rodada. Colorado e Vila, já sabemos os resultados dos jogos da quinta. Colorado e Vila, América e Palmeiras, Serra Negra e Asa Negra, Santa Teresa e Carajás, Nacional e Madureira. Esse Nacional e Madureira aí que é o jogo que você acha que vai pegar? Se os dois vencerem os jogos atrasados, aí vai ser o jogo e vai valer o líder de um lado e o líder de outro, né? Dependendo do resultado dos jogos de quinta, né? Legal. E na segunda divisão, infelizmente, a gente não tem o que dizer em relação à rodada, porque a Liga só vai soltar essa rodada na quinta-feira, e aí o programa já estará pronto, né? Mas a gente pode passar aqui a classificação das chaves C e D desta segunda fase, a gente que já teve aí a primeira rodada. Pouca coisa aconteceu ainda, vamos lá. Na chave C, o São João, o Comercial e o União de Pedros têm 3 pontos. O Grêmio está na quarta posição e o Ipiranga na quinta com 1. E com 0 pontos a gente tem Córrego da Mata em sexto, Amizade em sétimo e Real São José em oitavo. Lembrando que na segunda divisão as chaves, né, jogam entre si. Na primeira é uma chave contra a outra. Por isso é que às vezes numa chave o time pode se classificar com um número baixo de pontos. Na chave D nós temos o Independente, o Cruzeiro, o Coelhos e o Botafogo com 3 pontos. E, evidentemente, com 0, os outros 4 times, né? O Guimarães, o Porto Seguro, o Ferroviário e o Veracruz. Lembrando que o Independente está numa melhor situação, porque o saldo de gol dele é de 3, os outros de 1. Por falar Independente, viu, Luiz? O pessoal, todo mundo está ligado na agenda no programa da TV, né? E não foi nem um atleta, foi um colega dele que falou que o menino ficou na expectativa, fez uma grande... Cobrou, não é que cobrou, ficou na expectativa de ser o destaque da rodada, mas como eu não tive a oportunidade de acompanhar todos os jogos, né? Então, vou destacar aqui hoje o Alanzinho, né, que tem o Alan Poe e tem o Alanzinho. Ambos estão fazendo uma grande competição. O Alanzinho que joga como um médio volante, mas é um médio volante moderno. Foi autor de 3 gols contra a equipe do Veracruz. Então, ficou na expectativa de ser o destaque, mas a gente destaca aqui também, já que tem vários destaques na segunda divisão. Pelos 3 gols que fez e pela bela competição que vem fazendo. O Alanzinho do Independente, o número 8, que vem fazendo uma grande competição este ano da segunda. O que a gente precisa deixar claro é que, como evidentemente, mesmo que fosse uma equipe com 15, 20 pessoas, era difícil de acompanhar tanto o jogo. Os jogos foram todos no mesmo horário também, né, Luiz? Então, tem segunda divisão, primeira divisão, são 12, eram 22 na segunda, agora já reduziu, né? Passaram para 16, né? Na segunda divisão tem 16. E aí, que estão jogando, né? O que significa que são 8 jogos por rodada. Tem mais a primeira divisão, que são mais 5 jogos por rodada. Então é humanamente impossível a gente acompanhar tudo e dar nota para todos. Aí o Antônio Cunha vai, os jogos que ele faz então uma seleção dessa rodada. Vamos para o intervalo, já vamos mostrar o futsal do PTC. O Tricolor estreou com dificuldade, mas mesmo assim venceu o Ponte Terra de Carmo do Paranaíba. E o Catiguá também venceu já a sua segunda partida. Depois do intervalo nós vamos mostrar os melhores momentos de PTC 3, Ponte de Terra 1.
comida de qualidade e excelente preço, Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 3832-4465. Viajar de ônibus é mais seguro. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com DVD, banco semileito com apoio para pernas e pés, ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem. De volta aqui no Esporte Hoje TV, pela TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de televisão e também na Rede Hoje através da TV Hoje. E você que gosta de ver as nossas reportagens, as entrevistas, os nossos programas, a gente tem um canal no YouTube também, youtube.com/Rede Hoje. Aí você vê tudo lá, o que a gente mostra aqui no programa. Bom, PTC fez um jogo, foi apertado, né, Cunha? 3-1, um jogo duro contra o Ponte de Terra lá de Carmo Paranaíba. Um jogo duro. Eu até não concordo com o treinador da equipe. Foi o Leozinho, porque o treinador do Ponte de Terra gostou mais da equipe no primeiro tempo, e eu já achei que a equipe dele rendeu mais no segundo tempo. No primeiro tempo a equipe do PTC entrou tocando muito bem a bola, criando várias oportunidades, mas desperdiçou. Finaliza mal, né, Luiz? Perdeu vários gols, fez 2-0, né, com o Tchaninha, né, e também o Buiú. E no segundo tempo sofreu aquele gol, bateu um certo nervosismo, né, na equipe. Mas depois o Leozinho colocou, já que o Paulo Nunes não compareceu, colocou a equipe base de Uberlândia, né, a equipe marcou mais um gol e novamente ficou sossegado no jogo. Mas foi um jogo até apertado, né, Luiz? Vamos conferir então os melhores momentos de PTC 3, Ponte de Terra de Carmo do Paranaíba 1, segunda rodada da Liga de Futsal Amapá. Autoriza o Cleiton Gonçalves, começa o campeonato para o tricolor. Perdeu, recupera o Ponte Terra, vem para o ataque o PTC. Léo perdeu o kick da bola, volta o Ponte Terra para o ataque. A batida de lado, toque para o gol, para fora. Toca atrás ali, deixando a bola com o Léo. Abriu aqui, boa bola para o Buiú, a batida e a defesa. O Léo bateu e o Arley meteu para a linha de fundo. Cobrança de lateral aqui, o Tiazinha tocou, bola para trás, a batida. Quando o Léo tocou, o goleiro Arley bateu para fora e acabou sentindo ali a mão direita. Novamente o Fernando, o Tiazinha já cobra ali, toca a bola de lado, o Buiú recebe, domina, vem para o jogo, a bola tocada para o Léo, ele bateu, sai o goleiro Arley. Tocando de novo lá, olha o Fernando, Tiazinha, batida, cortou o defensor da equipe de Carmo do Paranaíba do Ponte Terra. Primeira falta do jogo é do PTC. Vem para o jogo o time de Carmo do Paranaíba. A batida para fora pelo camisa 15, Jefferson. É o Titon, abriu errado. Olha o contragolpe da equipe do Ponte Terra. A batida e a defesa do goleiro Zé Domingos. Se prepara então para a batida o Guilherme. Direto e acatada do goleiro Zé Domingos. Etapa inicial de partida, 0-0. Olha o tricolor chegando. Defendeu o goleiro Arley no bom chute ali do Buiú. Voltando outra vez para o ataque. O Léo do Ponte Terra vem para o jogo. A batida catou lá bem o Zé Domingos. Posicionado ali para fazer a cobrança de novo o Titon. Tocou atrás para o Fernando. A batida passa à direita. Fernando, Buiú, passou bem para o Fernando, Tiazinha, para o Buiú, a batida e a defesa do Arley. Tá melhorando o jogo. Escanteio cobrado e o gol! Gol do PTC, Buiú. Boa cobrança do escanteio, ele entrou no meio da defensiva da equipe do Ponte Terra e abriu o placar. Ponte Terra vai ter que correr agora para recuperar essa situação. Olha lá, chegou a batida para fora. Perde ali também o camisa 15, Jefferson, na cara do Zé Domingos. Boa bola ali, Fernando Tiazinha, tocou de lado. Olha o gol pintando, tentou por ali, Fernando Tiazinha, gol! Gol do PTC!
Aos 20 minutos, o PTC faz o segundo gol numa bela jogada. E com a reclamação do Cílio, que ficou caído, pediu falta, o PTC foi para cima e fez o seu segundo gol. 2 para o PTC, 0 para a equipe do Ponte Terra. Vai de novo o PTC, Fernando Tiazinha, outra batida e a catada do Arley. O Jefferson, tocando lá, recuperou bem a batida na trave. O Buiú, o Wellington Goodbye deu uma cacetada na trave. Vem para o jogo então, o Cílio perdeu, ficou para o Fernando Tiazinha, tentou passar, recuperou aqui o Matheus Correia, tocou, olha o gol pintando, sai o Arley, voltou para o Tiazinha para fora. Vai começar o segundo tempo, PTC 2, Ponte Terra 0. Rafael posicionado, cobrou para trás a defesa do Zé Domingos. O Carmo do Paranaíba vem com o Rafael, passou bem o jogador do Ponte Terra, bateu em cima, tira ali o Wellington Goodbye. Chegamos a 9 minutos do segundo tempo. Aí o domínio do Matheus Correia, abriu para o Léo, na direita para o Buiú, mais à frente para o Viola, para o Buiú, passa Léo. Aliás, é exatamente o Léo. Cílio protege a bola, perdeu, boa recuperação, olha o gol pintando, grande defesa do Wallace, a sobra vai ficar ainda com o PTC, Buiú para trás para o Viola, batida para fora foi o Matheus Correia. Para terminar, 2 minutos e meio jogados, boa bola, batida, gol do Ponte de Terra. Ela resvalou em todo mundo, tocou na trave e sempre de camisa branca. E foi o Anselmo quem fez o gol aos 12 minutos e meio. Lateral para a equipe do PTC fazer a cobrança. Boa bola! A batida forte pelo Léo foi para a linha de fundo, escanteio. Aí o Cílio vai cobrar o tiro lateral, bateu ali. Ele toca para o Rafael, recupera bem o PTC. Boa bola com o Léo, a batida e golaço! Gol do PTC, um golaço do Léo, de longe. Um gol realmente espetacular, 3-1, PTC em cima do Ponte de Terra para dar tranquilidade para a equipe tricolor. Aos 18 minutos, 17h30. Vai pra frente o camisa 13, Rafael, passou bem, bateu, defendeu o goleiro, a bola vai pra linha de fundo. Aí a boa bola de Titon, rolou legal, olha o quarto gol pintando, corta lá atrás a defesa na boa saída do goleiro Arley. Sobrou pro Titon, abriu, tenta bater ali o Léo. Aí o Rafael, passou bem a batida pra fora. Vem pro jogo novamente a equipe de Carmo do Paranaíba, Rafael, a Dayan chega pra fazer o corte. Boa bola agora pro Léo, pro Tiazinha, batida e o gol! Mas não valeu porque o cronômetro zerou. 3 para a equipe do PTC, 1 para a equipe do Ponte de Terra. Tá aí, foi um jogo em que a equipe do Ponte de Terra deu trabalho, mas o PTC acabou fazendo pro gasto. E você viu no finalzinho aí que ainda fez um gol que não valeu porque o cronômetro já estava zerado. Isso acontece muito no basquete, mas no futsal foi a primeira vez que eu vi. A primeira vez, o Fernando Tianinha chegou de vibrar com o gol, né? Mas realmente já tinha estourado o tempo. Mas foi um bom jogo, né, Luiz? Deu mais para a gente observar os jogadores de Uberlândia, que ficou mais na quadra. Os do Catiguá ficou pouco tempo, né? Não deu o do PTC deu para a gente observar mais. Os do Catiguá, naquela segunda passada, ficaram mais pouco, revezaram mais, né? Não deu para a gente observar tanto quanto os jogadores de Uberlândia do PTC. Bom, vamos lá então com o time do PTC rapidinho aqui, que jogou, né? O Zé Domingos, o Fernando, o Titonho, o Buiú e o Léo, e entraram também o Viola, o Matheus, o Wellington Goodbye e o Adayan. E o Leomar Gonçalves, o Leozinho, foi o treinador. Depois do intervalo, as entrevistas, a repercussão desse resultado e também do Catiguá. Compre móveis de qualidade sem sair do orçamento. Em Patrocínio, as lojas Reon têm tudo em móveis e eletrodomésticos, com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece esse presente.
Lojas Reon. Por que será que a Gazeta de Patrocínio é tão popular? Os clientes procuram a gente através da propaganda da Jornal Gazeta. A cada dia popularizar mais para tentar melhorar cada vez mais essa conexão com as empresas e com a rádio social também. Porque ela está sempre envolvida, eu que sou uma pessoa ligada à pecuária, isso faz parte da minha vida e a Gazeta está sempre presente. Gazeta de Patrocínio, o jornal que todo mundo lê. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento e agora na pré-impressão com o CTP. Em Patrocínio, Gráfica Real. De volta aqui no Esporte Hoje, TV pela TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de televisão. E você vê também o nosso programa no portal da Rede Hoje, através da TV Hoje e no youtube.com/Rede Hoje. O PTC venceu por 3-1 e agora as entrevistas do nosso Antônio Cunha. Vamos repercutir o resultado. A gente começou com um ritmo bastante acelerado mesmo e a gente foi dosando, até por vir de fora e pegar a estrada de noite, trabalhar o dia inteiro e vir jogar. A gente sentiu um pouco no começo. E é o primeiro jogo. A gente vai começando a pegar ritmo de jogo agora. Para os próximos jogos a gente vai estar bem preparado. O time até se portou bem durante o jogo, fez um belo jogo com o time deles, que é excelente, é time para chegar. Hoje a gente estava com 2 atletas dentro de quadra machucados, todos 2 com tornozelo, estava mancando bastante. Infelizmente a gente não começou com o pé direito, quando a gente começa toda vez. Mas agora é ver se consegue treinar, recuperar essa galera aí e conta com o time todo completo, para ver se faz um belo campeonato pelo Ponte Terra. Eu sou totalmente contra contratando jogadores. Eu acho que a gente tem que valorizar os jogadores da casa. Patrocínio, por exemplo, é uma cidade muito grande, tem condições de fazer 2 equipes competitivas apenas com jogadores de casa. Prova disso que é tricampeão no campeonato da competição. E da mesma forma, eu no Carmo, acho que eu tenho que valorizar o meu trabalho, valorizar os meninos que estão lá sempre comigo, começam nas categorias de base e vem junto com a gente desde o início. Então sou totalmente contra, eu acho que até comentei que se próximo ano, se for dessa forma, a gente vai estar pensando 2 vezes em não participar da competição. Acredito que foi dentro da expectativa, faltou ali mais o placar mais elástico, aquela ansiedade de fazer o gol, né? A equipe criou muito, teve muita oportunidade, o goleiro deles pegou muita bola. Eu acho que se tivesse menos ansiedade para fazer o gol, a gente teria ganhado com um placar maior, né? E igual como você falou, acho que o PTC fez uma grande estreia. Paulo Nunes, assim, acho que não vai ter dificuldade nenhuma. Hoje, por coincidência, apareceu um imprevisto de serviço lá de última hora, porque tem um campeonato que ele está organizando na cidade de Sete Lagoas. Então, assim, quando a pessoa é responsável e tem preocupação, a gente fica tranquilo, né? Se fosse um cara irresponsável, não tinha dado satisfação nenhuma, não tinha aparecido e pronto. E esse Catiguá, seu próximo adversário, 2 vitórias dentro da competição. Pelo que você sentiu, você assistiu o jogo na última segunda, dá para encarar esse Catiguá de igual para igual? Eu acho que vai ser um grande jogo, né? De igual para igual, acho que ainda não, porque o Catiguá tem um entrosamento, fez 2 jogos já, nós fizemos só 1. Ou seja, eu acho que a gente tivesse estreado na primeira rodada e já tivesse 2 jogos também em sequência, a gente conseguiria entrosar mais a equipe e aí sim a gente poderia encarar de igual para igual. Mas no momento eu acho que o Catiguá ainda continua como favorito e o PTC entra como assim um grande time para jogar com eles de igual para igual, mas o favoritismo ainda é do Catiguá. Tá aí, parabéns ao PTC por essa estreia com vitória. O time não estreou na semana passada porque o Patense de Patos de Minas saiu do campeonato. Falar em Patense, nós tivemos ontem o time do nosso Carlinhos aqui, né? O taxista, né? Aqui de Patrocínio. Ontem não, na segunda-feira, o Carlinhos taxista, o time dele lá de São Gotardo, venceu por 5-2 a equipe lá de Patos de Minas. E aí é o próximo adversário, inclusive, do Ponte de Terra. Jogo que aconteceu lá em São Gotardo, 5-2. E o time do Catiguá foi até o distrito lá de Brejo Bonito, que é distrito de Cruzeiro da Fortaleza. O Avaí de Brejo Bonito fez um timaço, estreou em Patos de Minas com uma vitória de 10-7 sobre o time lá de Patos, né, o Pisante. E nesta segunda-feira enfrentou o Catiguá e acabou o Catiguá conseguindo uma virada, porque perdeu o primeiro tempo por 4-1, o bicho estava pegando lá, né, Cunha? Estava pegando por os meninos de Marana, o Catitu, que joga pelo América no futebol de campo, e o Cid Galego, que foi o jogador que saiu contundido naquele jogo que o Colorado entrou com apenas 7.
são jogadores que têm um bom entrosamento e jogadores rápidos e velozes e marcam muito. Então, com isso, dificultou um pouco o Catiguá, mas é lógico que o Catiguá com aquele banco de reserva que tem, né? O pessoal de Uberlândia, revezando com o Igor, Juliano e etc. É lógico que no segundo tempo fez o placar, mas no primeiro tempo foi apertado pela correria que os meninos de Guimarães e de Cruzeiro da Fortaleza, Certo Salido, já que a equipe é formada por essas 3 cidades, né, deu bastante aperto para a equipe do Catiguá. E com isso o Catiguá agora lidera o campeonato, né, tem 6 pontos aí, o Avaí e o PTC e também o São Gotardo estão com 3 pontos, né? O São Gotardo tem 6, ganhou 6 também, 6. Né? Ganhou a primeira. Ganhou do Ponte Terra por 5-2, né? Lá em Carmo Paranaíba. Lá em Carmo Paranaíba, segundo o pessoal de Ponte Terra ontem não, na segunda-feira contra a equipe do PTC, jogou bastante desfalcado. 4 jogadores titulares não vieram e com isso a equipe ainda fez um jogo equilibrado. Então, quer dizer, essa equipe do São Gotardo é muito forte. Pegou a equipe do Ponte Terra completa, fez 5-2 lá em Carmo. E o PTC teve uma certa dificuldade, mesmo jogando com a equipe do Ponte Terra bastante desfalcada no jogo de segunda aqui em Patrocínio. Bom, e nesse caso, e tem algum jogador de Patrocínio ou está só o Carlinho lá, o treinador? Tem o Rodrigo Alves, mais conhecido como Beis, também atua na equipe de São Gotardo. Bom, então... 3 jogadores de Brasília e o goleiro de Uberlândia. Bom, então tá aí, né? A gente tem aí essa né, competição que é muito interessante. Agora os times podem contratar 5 jogadores de fora e isso melhorou o nível da competição. Nós vamos ouvir o presidente do Catiguá, o Elton Borges, falando a respeito dos investimentos do clube para esta competição, porque o Catiguá quer ser tetra. Vamos conferir o time. Bom, Tinho, o Catiguá está no seu 4º ano aí na Copa Amapá, agora a Liga Amapá, e é a chance aí, a busca do tetracampeonato, né? Realmente, é o 4º ano aí que o Catiguá disputa aí a Copa Amapá. Esse ano com a dificuldade a mais, onde o regulamento permite, são 5 atletas de fora. Anteriormente só poderiam participar atletas que votassem na cidade, que tivesse o título de eleitor da cidade. Esse ano abrindo aí mais 5 atletas de fora. O Catiguá não poderia ser diferente, reforçou. Nós trouxemos 5 atletas de Uberlândia e realmente fortalecer nossa equipe, quem sabe alcançar mais um título ainda esse ano. E agora reforçado mesmo, porque a gente está vendo aí o time inclusive mais encorpado, né? É um time encorpado, são realmente pessoas que jogam todos os dias, disputam campeonatos em várias cidades e realmente nós trouxemos aí o que tinha de melhor no mercado para realmente fortalecer a equipe do Catiguá para que nós possamos aí mais uma vez ser campeão da Copa Amapá. Bom, tá aí o time e segunda-feira o bicho vai pegar, hein, Antônio Coelho? Com certeza, né? O Leozinho tentou transferir a favoritismo para a equipe do Catiguá, né? É lógico que o Catiguá tem uma reposição melhor que o PTC. Mas vamos esperar, né? Porque a gente também não pode certo parâmetro, porque o Ponte Terra veio bastante desfalcado nessa vitória do PTC. Então vamos um grande jogo, convocar o público. Ontem teve um bom público lá no PTC, né? Na segunda-feira. E vamos aguardar na próxima segunda aí, talvez o clássico, né? Ginásio cheio. E ginásio cheio, né? Talvez o ginásio cheio para a boa expectativa que vem jogando no Catiguá e também a equipe do PTC. E o Paulo Nunes deve fazer sua estreia, né? Já que faltou na última segunda-feira, né, Luiz? Então na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, ginásio do Catiguá vai ser pequeno. É muita gente, né? Torcida do PTC, torcida do Catiguá presentes. E aí a gente já viu, né? Você já viu, né? É um clássico do futsal aqui. O PTC, evidente, tem mais torcida do que o Catiguá, porque é o time mais tradicional, mas o Catiguá tem um grande público também. Então todo mundo lá e nós estaremos lá para acompanhar esse jogo. Só para fechar aqui o programa, vem aí o campeonato de veteranos da Secretaria Municipal de Esportes, né, Antônio Cunha? Os cinquentão, né, tudo definido, uma reunião muito bem comandada pela menina lá, a Ellen, que rápida e objetiva. Então ficou tudo definido. No próximo dia 27 inicia a competição na segunda-feira. Ferroviário e Santo Antônio faz abertura na segunda. E na terça-feira o jogo Ferroviário, PTC e Ferraz Terrica, o atual campeão. Guimarães e Raposão, às 20h30, fazendo o segundo jogo. Então sempre 50 anos, nascidos em 62. Mesmo se o cara tiver 49 for fazer no final do ano, pode atuar. E o goleiro de 67. E está todo mundo reforçando os times aí. Está reforçando, por incrível que pareça, está tendo briga no bom sentido até para a contratação de jogador de 50 anos. Então o patrocínio realmente é um futebol amador muito forte, né, Luiz? Legal, Antônio Cunha, obrigado pela participação. Eu que agradeço, só mandar um abraço para o meu amigo Mauri, jogador de Santa Teresa, que vai fazer um jogo contra a equipe do Madureira na próxima quinta-feira aí, né? É um bom volante lá do bairro Serra Negra também, que atua pelo Santa Teresa. Legal, a gente volta na próxima semana, desejando a você uma ótima conclusão da semana de feriado.
Um abraço, obrigado pela sua audiência. E você sabe, a gente está sempre aqui, a TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de Televisão, emissora da Fundação Jorge Elias Abrão, em parceria com a Rede Hoje, através da TV Hoje e também do nosso portal redehoje.com.br e o nosso canal no youtube.com/redehoje. Um grande abraço para você, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.